curva a sua fronte, Pai. Eis aqui a tua palavra, inspirada pelo teu Espírito Santo, revelada a nós, Senhor. Queremos pedir que este mesmo Espírito Santo esteja agora, Senhor, trazendo luz aos corações, iluminando-nos a compreensão das verdades aqui reveladas. Que o Senhor fale, que o Senhor toque, que o Senhor ministre neste lugar, em cada coração, em cada vida, em cada pessoa que aqui ou à distância onde estiver, Senhor, esteja agora ouviram ou até mesmo assistiram a algum filme, a algum desenho que representa esse episódio bíblico, a queda das muralhas de Jericó. As crianças na salinha também já devem ter passado por essa lição, por esse ensino. Muitos, porém, desconhecem os detalhes que estão permeando este evento tão extraordinário. Por isso eu fiz questão de ler todo o texto, ler compassadamente todo o texto, para que a gente possa atentar aqui a alguns detalhes muito importantes. Por isso que eu falei no início que esta mensagem, a minha vida aqui hoje, tem o propósito de ser um canal de Deus para ativar a sua fé. Esse é o propósito desta noite, que a tua fé seja ativada e você possa tomar posse das bênçãos que o Senhor já entregou em suas mãos. Nós vamos nos concentrar aqui em algumas informações importantes, mas antes eu queria dizer que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se você está aqui ou pela transmissão agora, participando deste culto, é porque você tem fé. E a Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé, ela precisa ser uma fé viva, uma fé operante, uma fé prática. E quando nós buscamos ao Senhor com fé, Ele está disposto a nos ouvir e nos atender. Mas quando a gente fala de ativar a fé, está falando de que por meio da palavra de Deus, você é tocado, sua vida é tocada. Você ouve o Senhor falando com você pela palavra ministrada. O Espírito Santo, ele toca a sua vida em áreas que você precisa, de uma revelação. Nós temos as Escrituras Sagradas, inspirada por Deus. Os escritores que escreveram as Escrituras foram homens cheios do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. E nesta palavra há revelações para as nossas vidas. E quando nós estamos lendo, ou quando estamos recebendo, ouvindo a palavra, o Espírito Santo também nos ilumina para compreender essas verdades que são reveladas, para que nós possamos também aplicar na nossa vida e assim usufruir daquilo que o Senhor tem para nós. O mesmo Espírito Santo nos ilumina para compreender estas verdades. E o texto vai falar algumas coisas que eu quero atentar aqui com você. Já no primeiro versículo vai dizer que Jericó estava rigorosamente fechada. Em outras versões vai dizer estava muito fechado, estava bem fechado, estava totalmente resistente, porque eles já estavam temendo a chegada do povo. Vamos lembrar que esse lugar onde o povo hebreu, o povo de Israel está chegando, é um lugar onde Deus prometeu a Abraão, o pai da fé. Ele disse que daria essa terra por onde ele passou, Abraão passou, como herança ele daria a sua descendência. E esse povo ficou 400 anos no Egito, e Deus também tinha dito isso, que eles passariam por um tempo de aflição, mas sairiam de lá para tomar posse da promessa. Isso tudo aconteceu, e esse povo agora está chegando, depois de passar pelo deserto, e atrasaram um pouco também, por desobedecerem a ordem do Senhor, por agirem de forma errada, murmurando contra o Senhor. Ficaram 40 anos no deserto, atrasaram um pouco a chegada lá, mas agora a promessa está diante dos seus olhos, está diante de ti a terra prometida, está diante, e Jericó é a primeira cidade que eles deveriam agora se apossar. Portanto, uma cidade consagrada ao Senhor, que eles não deveriam ali tomar nada dali, mas considerar amaldiçoadas as coisas que ali tinham. Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas apenas para você entender, era
o pisar agora na promessa de Deus, era tomar posse agora daquilo que o Senhor já tinha prometido, estava confiando, estava diante deles agora. Entender isso é muito importante, irmãos, porque Deus encorajou Josué, depois da morte de Moisés, a ele tomar frente nessa batalha e chegar e levar o povo. E agora eles estão indo para essa conquista. Os espias já tinham espiado a terra, e agora Jericó se tornou muito fechada. O texto diz que ninguém entrava e nem saía dali, porque estava muito fechada. As muralhas de Jericó altas não deixava com que eles chegassem ali. Agora vamos entender, querido, esse era o início de uma conquista, de cumprimento da promessa feita a Abraão. Essa terra estava sendo entregue por herança a essa descendência, e eles já tinham passado, como eu falei, o tempo de aflição, o tempo do deserto, mas agora eles estavam já chegando na promessa de Deus. Mas eles precisariam crer na fidelidade de Deus. Diga assim comigo: fidelidade de Deus. Eles deveriam crer na fidelidade de Deus e obedecer o seu comando, a sua palavra, seguir as direções proféticas que estavam ali, para que eles possam então entrar naquele lugar, que eles pudessem então. É tão interessante que Deus havia dado essa herança já para eles, já tinha dado como herança essa terra, mas não entregou desocupada. Eles teriam que conquistar ali. Quando a gente olha para esse texto, alguns acham que Deus foi injusto. Não, não, não. Deus havia dito que esse povo seria expulso dali, esse povo que morava ali, porque também a ira do Senhor já tinha se acendido contra esse povo. É interessante, Deus não faz nada, injusto. Ali Deus estava ao mesmo tempo trazendo juízo sobre aquele povo e também, cumprindo a sua promessa ao seu povo. É tão interessante isso. E agora, o que nos cabe aqui é que Deus, ele dá a promessa, ele faz a parte dele, mas ele deixa algo para que nós possamos manifestar a nossa fé, e uma fé prática, uma fé obediente, uma fé que realmente honre o Senhor. Eles agora precisavam tomar posse daquilo que Deus já tinha entregado em suas mãos. Há sempre algo que Deus deixa para nós fazermos como manifestação da nossa fé. A nossa vida, ela é constituída de várias áreas. Eu queria abordar um pouquinho sobre isso. A área espiritual, a área emocional, a área sentimental, a área conjugal, familiar, a área profissional, a área financeira, a área ministerial. Enfim, a nossa vida, ela é constituída de muitas áreas. E talvez em alguma área da sua vida há algo assim também que está trancado, rigorosamente fechado. Talvez você identifique hoje nessa mensagem, naquilo que o Senhor está ministrando aqui, alguma área da sua vida que se encontra desta forma, que você vê desta forma rigorosamente fechado, ou seja, sem uma saída, ou sem uma entrada, porque aqui diz que não saía nem entrava, então fechado. Pode ser um relacionamento conjugal, onde há resistência ao perdão e à reconciliação. Aqui nesta casa nós já ministramos a casais que precisavam muito de uma restauração, mas um dos corações estava trancado, um dos corações estava resistente ao perdão, e aí tem suas razões para isso, mas Deus queria restaurar, restabelecer a aliança, e Deus o fez, porque Ele é fiel. Amém, queridos? Então talvez nesta noite seja o caso de alguém aqui, ou alguém em casa, onde estiver, que precisa desta palavra, desta direção do Senhor, relacionamento, onde há resistência ao perdão e à reconciliação. Talvez alguém está aqui hoje, e há uma porta de emprego, uma oportunidade profissional que está fechada, mas eu quero dizer, este Deus a quem nós servimos, Ele abre portas. Amém? E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, assim como aqui Ele fecha, ninguém pode abrir. Ele tem a chave de Davi, diz a palavra, e foi ministrada ainda domingo passado. Finanças trancadas de forma que você não vê saída, sabe, queridos? Às vezes, há pessoas, talvez aqui em nosso meio, em que já foi um limite nas suas finanças, onde você não vê mais uma solução, já não tem nem onde mais pegar dinheiro emprestado, trancou as portas, trancou tudo, e
Não cabe aqui a mim ou ninguém de nós julgar a sua administração financeira, como você fez ou não fez. Cabe aqui trazer uma direção da parte do Senhor para a sua vida. Amém? E ativar a sua fé para que você creia que tudo é possível ao que crê. Então, hoje pode ser uma área da sua vida onde você não está vendo saída, onde parece que está trancado, rigorosamente fechado. Talvez seja uma causa na justiça, onde você tem seus direitos negados ou postergados, adiados, mas são direitos seus que o Senhor já entregou nas suas mãos, mas parece que ainda está, sem uma solução. Pode ser uma enfermidade física. Hoje, durante os louvores, já foi ministrado a cura do Senhor neste lugar, e eu creio, eu declaro esta verdade. Talvez a medicina não encontrou uma solução, mas você já conhece aquele que é mais do que o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Talvez uma doença emocional que parece não ter solução. Quantas pessoas estão nesses dias vivendo, com a sua saúde emocional desestabilizada, e talvez não encontre mais uma solução, parece que não tem mais jeito, mas eu quero dizer nesta noite, em nome de Jesus, em nosso meio está aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Em nosso meio está aquele que vai ao lugar onde ninguém pode ir. Sua palavra é tão poderosa que é capaz de ir até a divisão do espírito e da alma. Ela é apta para discernir até mesmo os pensamentos e as intenções nos corações. E a palavra de Deus está sendo ministrada neste lugar. Quem sabe alguém também vivendo um momento tão difícil na sua área sentimental, que também não vê uma saída, mas há um Deus que pode todas as coisas. Quem sabe alguém está até mesmo sentindo como um peso espiritual. Talvez você já tenha ouvido alguém falar assim: parece que o céu está de bronze, parece que as orações não chegam diante do Senhor. Lembra que aconteceu com Daniel? Ele passou por um momento de oração e havia uma batalha no mundo espiritual, mas o final é que o Senhor enviou a resposta e concedeu vitória. Então nós temos da parte de Deus muitos exemplos, da palavra de Deus para ministrar. Não há muralhas, não há barreiras, não há portas fechadas, não há resistência que possam de fato impedir o agir de Deus nas nossas vidas. E a nossa fé está firmada no nome do Senhor Jesus. Eu paro aqui um pouquinho para dizer para você assim: talvez você já está identificando a área da sua vida. Qual é a área? Talvez as demais você perceba que está bem, mas há talvez uma área que você entende: nessa área eu preciso de uma solução. Nessa área eu preciso de um sobrenatural, como foi falado hoje aqui, de um extraordinário de Deus. Nessa área eu preciso que o Senhor faça algo que eu não posso fazer. Eu me sinto limitado, mas eu vou dizer, querido, para você: o Senhor faz aquilo que está fora do teu alcance, mas Ele dá direção para você, querido, para que você faça aquilo que Ele já entregou em suas mãos. É tão interessante, porque no versículo 2, nós vamos ler algo que me chama bastante atenção. É de que Deus falou a Josué que Ele entregou em suas mãos. Então, essa parte é uma parte que nos chama a atenção, queridos. Deus está dizendo aqui: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Essa parte me chama a atenção porque quando Deus diz entreguei nas suas mãos, Deus já está declarando a vitória, sim ou não? Ele está dando algo pronto já. Eu já entreguei nas suas mãos, a vitória já está garantida. Que coisa linda é isso. E o que me chama a atenção é que até mesmo Satanás, o nosso inimigo, é um inimigo já vencido que Deus entregou para nós.
Porque a Bíblia diz que na cruz o Senhor Jesus já triunfou sobre os principados, potestades, e ali Ele os expôs publicamente. A vitória da igreja já está garantida no nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus diz: eis vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do maligno, nada vos fará dano algum. Então nós temos sim o inimigo, nós temos ainda lutas, nós temos enfrentamentos, mas nós temos a palavra da vitória, o Senhor já nos entregou. Eu quero que você nesta noite seja ativado na sua fé, para que você possa apossar daquilo que o Senhor já te entregou. A palavra é que o Senhor já entregou, e agora eles precisavam sim fazer aquilo que estava nas suas mãos, na direção que o Senhor estava confiando a ele. Romanos 8, 31 e 32 vai dizer algo que é muitas vezes até uma palavra de final de culto. Vamos ver quem lembra. Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou em favor a todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Amém, queridos? Então nós precisamos entender que o Senhor de fato, Ele tem entregado a nós, e quando Ele entrega é porque Ele já está garantido a vitória. E quando Josué recebeu esta palavra como líder que era, na verdade não era somente para ele que Deus estava entregando, isso incluía todo este povo, e eles precisavam de fato assumir esta verdade. Deus tem nos entregado também, eu quero falar isso de forma profética neste lugar, Deus tem entregado Joinville em nossas mãos, essa cidade para ser conquistada para o Senhor Jesus, e o que Ele precisava Jesus fazer, Ele já fez, Ele já se entregou para morrer em favor de todos. Agora cumpre a nós aplicar a palavra de Deus às nossas vidas e conquistar almas para a glória de Deus. Aqueles que já foram comprados, mas que ainda não receberam a palavra. Hoje, queridos, eu quero que você também se aposse desta verdade bíblica. Há tantos que ainda precisam receber esta palavra, receber o evangelho do Senhor Jesus. Há tantos quanto você ainda precisa fazer parte nessa missão para alcançar. Deus entregou em nossas mãos. Eu quero dizer que não para por aí, tá? Essa conquista vai muito mais do que Joinville. Nós vamos alcançar outras cidades, nós vamos alcançar outros estados, nós vamos alcançar outros países e outros continentes, eu creio. Quantos creem, digam amém. Glória a Deus. Você lá da sua casa, lá da sua cidade, que está esperando a gente chegar aí, aleluia, vamos chegar, em nome de Jesus. Se prepara. O inimigo pode até tentar nos intimidar, o inimigo ele pode até, de alguma forma querer ser resistente, mas a Bíblia já nos deu uma palavra de vitória. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não resistem à igreja edificada em Cristo Jesus. Quantos podem crer nesta verdade? Digam amém. Porque tudo é possível ao que crer. Ouça Deus dizer agora ao seu espírito: eu já te entreguei a vitória nesta área que você não vê solução. Eu estou com você para garantir a vitória. Eu quero ler aqui 2 textos bíblicos como exemplo de algo que Deus entregou. O primeiro está em Juízes, capítulo 7, fala a respeito de Gideão. Juízes 7, e nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 15. Então, se você está em Josué, é só seguir para frente um livro, e você vai encontrar Juízes 7, a partir do versículo 9. Nos diz assim: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial, e ouvirá o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial,
Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas, todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Irmãos, que coisa linda é que os próprios inimigos, os saqueadores, eles já estão tremendo, porque já sabem que Deus os entregou na mão de Gideão. Gideão foi chamado por o Senhor para ser um libertador. Naqueles dias em que os juízes governavam ali, Gideão foi um dos que foi chamado, um homem ousado, um homem temente a Deus, um homem que estava trabalhando, e Deus chega e diz: varão valoroso, o anjo do Senhor vem a ele, varão valoroso, e Deus o chama para um propósito, mas ele teme, ele faz provas com Deus. Ó Senhor, então se for assim que acontecer, então eu vou, mas se não, aí prova veio, ele faz mais uma, e depois Deus prova ele também. Mas aqui já é um momento onde Deus está dizendo: olha, eu entreguei em tuas mãos, já está entregue, mas se você ainda tem alguma dúvida disso, leva o teu moço contigo, o teu ajudante, o teu discípulo, Pura, é o nome dele, desce e vai ver o que eles estão falando lá, vai dar uma espiadinha. E ele fez isso. E quando ele chegou lá, o que ele estava dizendo? Olha, nós tivemos aí um sonho, e aconteceu assim, como um pão de cevada veio e bateu na tenda do comandante, virou e tal. E o outro disse: pois é, nós já sabemos o que é isso. Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, porque o Senhor já entregou os midianitas em suas mãos. Deixa eu dizer isso para você, querido. Quando o Senhor fala que entregou, eu vou repetir isso, já está feito, a parte dele já está feita, amém? A vitória já está garantida, porque ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Agora nós precisamos nos apossar da palavra do Senhor e agir de acordo com o comando, com a ordem, com a direção que ele está dando. Esse povo aqui, eles precisavam fazer algo. Eu quero me atentar a esse detalhe agora, porque Deus já disse que tinha os entregado em suas mãos, mas eles precisavam seguir adiante. Antes de ir para essa parte de outro detalhe, eu quero ler Samuel, 1 Samuel 17, 45 e 40 a 47, que fala a respeito de Davi. Davi tinha diante de si um filisteu, um homem de alta estatura, o Golias assim chamado, e está diante dele, e olha o que diz Davi aqui, já reconhecendo que o Senhor o estava entregando em suas mãos. Diz Davi então, no capítulo 17 de 1 Samuel, no versículo 45, Davi porém disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves dos céus, as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará nas nossas mãos. Davi certamente tinha a palavra da vitória da parte de Deus. É por isso que ele foi já dizendo: hoje, que dia? Quando? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Tu vem assim, desta forma, tentando colocar o pavor, tentando tocar o medo, mas eu vou a ti, não com tudo isso que você está fazendo, eu vou a ti.
em um nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje nós temos um nome que é sobre todo nome, o nome que tem todo o poder nos céus e na terra, a quem foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus disse depois da ressurreição: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, toda a autoridade. Nós temos um nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus, um nome por qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos um nome, em meu nome, diz o Senhor Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Há um nome que é sobre todo nome, é o nome do Senhor Jesus, a quem nós servimos, o nosso Salvador, o nosso Senhor. É deste nome que nós estamos falando, querido, é neste nome que nós estamos avançando. Agora eu quero me ater um pouquinho com você a respeito da direção, do comando que foi dado, e por isso eu vou voltar um pouco ao texto lido em Josué capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo 3, Josué 6, o texto base, versículo 3, diz assim: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que, tocando-a longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Essa foi a palavra diretiva, a palavra profética, a palavra dada por Deus a Josué. Vocês vão fazer desta forma. E aí a gente precisa entender, querido, que o nosso Deus é um Deus de ordem. Amém? O nosso Deus, ele tem, nós foi cantado, ele está no controle, no comando, ele é o Senhor. Mas a direção que ele dá precisa ser seguida da forma como ele deu. Não queremos inventar ou querer dizer, não, vai ser do meu jeito. Ele deu uma direção. Qual é a direção? 6 dias, a cidade será rodeada uma vez. Aqueles imediatistas poderiam dizer assim: por que 6 dias, gente? Vamos entrar com tudo já. Ele já não entregou nas nossas mãos? Não, mas tem uma direção, tem um comando, tem uma ordem a ser seguida. E tudo isso Deus faz porque também Ele testa a nossa fé, a nossa perseverança. Quanto nós confiamos nele? Amém? Quanto nós vamos suportar o processo? Quanto nós vamos, de fato, agir a nossa fé de acordo com a palavra dele e não querer fazer da nossa forma? 6 dias, de que forma? 6 dias rodeia uma vez. Volta, né? Primeiro dia, rodeou uma vez, descansa. Vai o segundo. E ao 7º dia, agora sim, 7 vezes. No 7º dia, 7 vezes 7 fala de perfeição. 7 biblicamente é perfeição, e o nosso Deus é perfeito. Amém? Então aqui eles tinham que seguir rigorosamente também a palavra de Deus, e Josué deu o comando: vai ser feito assim, assim e assim, e o povo seguiu. 6 dias, e até o 7º dia, silêncio. Os sacerdotes tocavam a trombeta continuadamente, diz a palavra, mas o povo seguia em silêncio. Eu fiquei pensando isso, irmãos. Ficar em silêncio nem sempre é fácil, não é? Mas eles tiveram que guardar o silêncio durante o tempo que o Senhor deu. Eclesiastes vai dizer, capítulo 3, versículo 7 de Eclesiastes: há tempo de falar e tempo de se calar. É muito interessante isso aqui. Eles seguiram a direção da forma como o Senhor ordenou. Há princípios que precisam ser colocados em prática na nossa vida. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Há comandos que precisam ser obedecidos, há ordens a serem observadas,
há princípios que precisam ser colocados em prática. Mesmo que você não entenda o porquê, seja obediente, seja fiel à palavra de Deus. Pedro não entendeu, porque Jesus, sendo o Senhor, pega uma bacia, começa ali a lavar os pés deles, dos seus discípulos. Pedro não entendeu. Como assim? Ele é o Senhor, está lavando? Quando chega a vez de Pedro, ele diz: não, mestre, não vai ser assim não. O Senhor nunca vai lavar os meus pés. Jesus repreende publicamente e diz assim: se eu não lavar os seus pés, tu não tem parte comigo. Dura coisa ouviste, né? E aí Pedro entendeu, o comando é dele, ele faz da forma dele, eu me submeto ao que ele está fazendo. Sabe, queridos, enquanto meditava nessa palavra ainda hoje, porque essa palavra foi ministrada de manhã, mas eu continuei meditando nela, o Senhor me fez ver algo que eu ministrei de manhã, mas não falei desta forma. Às vezes, antes que caiam as fortalezas externas, precisa cair fortalezas internas, resistências internas, resistência à palavra de Deus, à direção que é dada, ao comando do Senhor que é ministrado. Às vezes o orgulho impede de que alguém possa apossar-se daquilo que o Senhor já entregou, porque vem uma direção, vem um comando e eu resisto. Vem uma direção da parte do Senhor, Deus usa quem Ele quer para falar e eu resisto, porque eu acho que não é assim, eu penso que não é dessa forma, não pode ser assim. Naamã também pensou. Naamã, leproso, vivendo algo que ele não podia, não tinha solução, na terra dele não tinha cura, não tinha ninguém que... Aí a serva, a menina diz: olha, se ele estivesse lá diante do homem de Deus, ele seria curado. Aí o rei envia ele para lá, e ele vai, homem de grandes vitórias. Naamã, um homem que tinha, um comandante do rei da Síria, tinha condecorações, grandes vitórias, mas era leproso. Tinha uma área na vida dele, lembra que eu falei? Uma área também que ele precisava de um milagre, ele precisava de uma solução, mas agora ele está lá diante da casa onde o homem de Deus está, e ele está ali para ter uma solução, só que não foi do jeito dele. O homem de Deus não saiu lá para conversar com ele, saber quem ele era. Não, só deu um comando: diga lá para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele ficará curado. Aí chegou uma mensagem e falou: mas como assim? Eu esperava que o homem de Deus viesse diante de mim, impusesse a mão sobre o leproso. Quando eu leio isso, irmãos, eu fico: o camarada é vítima, eu queria que ele viesse, colocasse a mão sobre o leproso. E aí ele começou com mais resistência ainda: Rio Jordão, lá na minha terra tem rios muito mais limpos. E por que não foi curado? Aí ele começou: não, lá na minha terra tem rios muito melhores do que esse Rio Jordão daí. Não. E ele começou lá com essas falas. E aí, queridos, deixa eu falar isso para você. Às vezes, quando alguém não recebe a palavra profética, quando resiste ao que Deus vai usar outra pessoa para dizer: ei, por que você está agindo assim? Os servos dele disseram agora para ele: oh meu Senhor, mas se o homem de Deus falasse para você fazer algo mais difícil, você não faria para ficar limpo dessa lepra? Ou seja, você está achando tão difícil mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? O orgulho muitas vezes impede de se apossar da bênção, porque Deus está falando, mas é uma resistência interior. Por isso eu disse que muitas vezes, querido, é preciso, antes que caiam resistências externas, é preciso cair a resistência interior, o orgulho, a falta de submissão à palavra de Deus, a falta de submissão à palavra profética liberada, os comandos liberados. E aí ele vai e mergulha uma vez,
tudo igual, 2, está tudo igual, 3. Mas na 7ª vez, ele levanta e a pele dele é como de uma criança, de um bebê, limpa. Porque Deus é fiel para cumprir. Mas nem sempre ele vem da forma como ele quer, como a gente quer. Nem sempre ele age como a gente espera. Nem sempre. O comando que vem dele também é da forma como nós queremos. Então aqui muito interessante que esse povo seguiu a direção, as muralhas estavam ali diante deles, e eles precisavam agora de fato agir com fé, mas aqui eles foram exercitados na paciência, na perseverança. Nós somos muito imediatistas, amados, e a tendência deste mundo nos instiga ao imediatismo. Eu falava isso. Quantos aqui é mais antigo como eu, que a gente escrevia uma carta, selava, colocava no correio, enviava e ficava esperando até chegar a carta daquela pessoa respondendo a nossa mensagem? Depois veio o telefone, já ficou mais fácil. Uma ligaçãozinha, né? Alguns nem sabem o que é cair a ficha, né? Fichinha lá no orelhão, fila no orelhão, não é? Depois as coisas foram evoluindo ainda mais. Agora já tem WhatsApp. E aí de alguém a gente enviar mensagem, ela não responder logo, não é? E nós precisamos entender os processos. E aqui, muitas vezes Deus dá uma direção, porque Ele está trabalhando a nossa perseverança, trabalhando a nossa paciência. Eles poderiam no primeiro dia já entrar e tomar posse, mas não foi essa a direção que Deus deu. Vai rodear a cidade, um dia, 2 dias, 3 dias, 1 vez por dia. No 7º dia ainda vai ter que rodear 7 vezes. Mas o importante é que no final, seguindo a direção de Deus, o milagre aconteceu, o extraordinário aconteceu, a vitória veio. Agora, é tão importante, queridos, que a gente saiba dar valor à palavra de Deus e crer naquilo que Ele tem nos prometido. O processo faz parte do nosso desenvolvimento na fé, na firmeza e na perseverança. Eu quero ler com você os versículos 10, 15, 16 e 20 desse texto aqui, para nós entendermos o que eu falei sobre o tempo de calar. Capítulo 6, no versículo 10 de Josué, onde nós estamos lendo o texto base, diz assim: porém ao povo ordenará Josué dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Agora vai lá no versículo 15. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Agora vai lá no versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocavam as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e a tomaram. Há um tempo de ficar calado, e há um tempo de celebrar. Tem uma música que canta: o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. Amém? Há um tempo de ficar calado. O que quer dizer isso para nós, querido? No processo, quando você está em meio àquele processo, ainda não é o tempo de você já expor a situação. Talvez não é o momento de você contar como a vitória ainda a alguém. Não é ainda nem o tempo de você testemunhar, ainda que você creia, mas você precisa aguardar o momento certo da celebração. Eu dou um testemunho aqui de algo que eu aprendi na caminhada de fé.
Antes de nos mudarmos do Jardim Paraíso para cá, quem não sabe, né? Essa igreja, a Água da Vida, foi plantada a partir do Jardim Paraíso. E Deus nos tinha já dado promessas maravilhosas, mas chega um momento em que eu estou vivendo um tempo, né, de busca em Deus, em oração, e o Senhor diz que nós deveríamos avançar para a cidade. Eu já tinha a palavra do Senhor e, portanto, eu já tinha como algo confirmado pelo Senhor. Mas eu também fiz como Gideão, ainda fiz algumas provas com o Senhor. Eu disse: Senhor, eu vou consultar aqui essas pessoas, vamos ver o que vai dizer a diretoria, os líderes e tal. Mas, querido, eu não abri o assunto para toda a igreja. Por quê? Porque eu estava lendo um livro naquela época, um livro, Liderança com Propósito, e aprendi uma lição na vida de Neemias. Quando Neemias foi enviado para Jerusalém, para a reconstrução dos muros, a Bíblia diz que ele chegou naquele lugar e não contou nada. Ficou em silêncio ali, não falou do plano, não falou nada. Não era o momento ainda. Nós precisamos entender qual é o momento certo que o Senhor está liberando para a gente celebrar, para a gente falar, para a gente compartilhar. Aqui Neemias ficou calado, e o que ele fez? Saiu à noite, ele diz, com alguns poucos homens com ele, foi espiar os muros e tal. Depois que ele já tinha todo o plano, depois que ele já tinha tudo preparado, então ele chamou os nobres, os oficiais e o povo e disse: olha, o Senhor me deu essa missão é para nós, vamos juntos, vamos reconstruir. E pronto, todos abraçaram a causa, e a obra se completou em 52 dias, a reconstrução dos muros. Mas ele seguiu uma ordem, tem um momento de se calar. Por isso, quando nós saímos do Jardim Paraíso, nós demos no final para todos: gente, nós já temos lugar para onde nós vamos, agora que o Senhor nos confiou, vamos. Nem todos vão acreditar, nem todos vão pegar junto, nem todos, né? Mas o que importa é que Ele é fiel. Ele cumpre o que prometeu. Ele sustenta a obra. Ele sustenta. Nós somos um milagre de Deus neste lugar, queridos. Essa igreja tem provado e visto a bondade e a generosidade do Senhor. Nem todos vão entender o que o Senhor falou com você no teu particular. Por isso tem hora que você tem que calar, aguardar um momento certo. Agora deixa eu dizer para você, escute isso. Quando for a hora de celebrar, quando for a hora de gritar, quando for a hora de publicar, publique, coloque para fora. 6 dias, sétimo dia, 7 volta. Coitada das mulheres que falam tanto, mas tem homem que também fala muito. Por que estão olhando para mim? Difícil, difícil. Mas agora é o comando. A trombeta está tocando. Chegou a hora. O Senhor já entregou em suas mãos. Gritai, 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 gritai. Então, na hora de gritar é preciso agir o comando também. Se na hora de silenciar é para silenciar, na hora de celebrar também é para celebrar. Por isso que eu tenho dito aqui, queridos, 20 anos de Água da Vida, vai ter festa nessa casa sim, em nome de Jesus. 20 anos que o Senhor nos sustentou, nos fortaleceu. Teve momentos de nos calar, momento de ficar acuado, não com medo do inimigo, mas necessitando se abaixar um pouco, se humilhar um pouco mais. Mas o Senhor tem nos conduzido em vitória. Por isso vai ter muita celebração nesta casa. Se prepare, 9 e 10 de maio vai ter muita celebração nesta casa. Nós já estamos celebrando, porque já estamos em 2026. Aleluia. Que fica como lição para você, querido. Não saia contando aos 4 ventos, não saia publicando ainda, enquanto o Senhor não confirmou. Mas agora que Ele confirmar, a hora que isso estiver claro para você, a hora que a vitória chegou, a hora que isso já está nas tuas mãos, então também não se cale, publique a sua fé, publique a celebração, publique ao nome do Senhor com a sua vida. Amém?
E aí nem todos vão entender. Para que tanto barulho? Para que tanto falar isso? Para que tanto pulo? Mical não entendeu os pulos de Davi, a dança de Davi, ficou lá na janela. Para que isso? Ele é o rei. Criticou. O povo, alguns não entenderam também, os fariseus não entenderam quando os discípulos de Jesus, Jesus entrava em Jerusalém e celebrando, eles estavam ali dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, celebrando, e eles disseram: para que tanto barulho? Está perturbando a cidade. Nem todos vão entender a sua celebração, querido, mas não deixe de celebrar, não deixe de adorar, não deixe de glorificar ao Senhor, não deixe de engrandecer o Deus que é com você e que já entregou a bênção em tuas mãos. Aleluia. Eu tomo posse desta palavra também na minha vida. Nem todos vão entender a motivação do seu coração, nem todos vão celebrar com você, mas isso não importa. Importa que aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Fique de pé. Aleluia. Alguns podem até zombar, criticar, se opor à sua fé. Também foi assim nos dias de Neemias. Mas não importa. No tempo de celebrar, não reprima. Erga sua voz e exalte ao Senhor. Há um tempo de se calar, mas há um tempo também de celebrar. Feche os seus olhos onde você está agora. Siga os comandos que são dados. Nada aqui é em vão. Siga os comandos que são dados, porque nada aqui é em vão. O Espírito Santo está agindo neste lugar. Ainda que pareça não haver possibilidade de romper as barreiras e derrubar muralhas, decida que o Senhor já entregou a vitória. Decida crer no Deus que é todo poderoso para fazer. Decida ser obediente aos comandos proféticos. Decida aplicar fielmente os princípios da palavra de Deus na sua vida. E agora eu quero fazer um convite a você. Quando eu falei de ativar a fé, eu preciso dizer que você precisa também aplicar a fé. E o aplicar a fé vem com obediência, vem com submissão, vem com reconhecimento da voz do Senhor, da direção do Senhor. Eu quero dar uma direção aqui a você que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus nesta palavra. E que pela ação do Espírito Santo na sua vida você pode identificar uma ou quem sabe mais áreas da sua vida em que você tem encontrado barreiras, dificuldades, muralhas intransponíveis aos teus olhos, soluções que para você é impossível aos teus olhos, que para a medicina é impossível, que para a ciência humana é impossível. As áreas você pode observar onde que você tem percebido isso. Mas o Senhor tem falado neste lugar e Ele é fiel para cumprir. Então quero pedir que você saia do teu lugar, você que tem algo desta forma em que o Senhor está falando com você. Não espere por alguém. Sai você, se o Senhor está mostrando algo na sua vida, sai você do lugar e venha com fé. Venha crendo. Os pastores, pastoras estarão impondo as mãos sobre a sua vida. A palavra da imposição das mãos, a doutrina da imposição das mãos, o ensino é bíblico tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Fala de autoridade, fala de submissão, fala de unção, fala de poder, fala da confirmação de Deus na sua vida. Eu vou estar orando aqui no microfone, mas nós estamos unidos no mesmo propósito. Os pastores e pastoras estarão impondo as mãos sobre a sua vida nesta hora.
E nós vamos estar aqui, queridos, tomando posse. Eu quero que você que venha com fé para tomar posse daquilo que o Senhor já entregou em suas mãos. Eu quero que você que venha determinado nesta noite também a aplicar a palavra de Deus, os princípios, a ordem que o Senhor já estabeleceu para você aplicar na sua vida para usufruir daquilo que o Senhor tem para você. Eu quero estar orando agora. Eu não quero tomar muito tempo nesta oração, por isso eu quero que você realmente se entregue ao agir de Deus neste lugar. Lá na sua casa, você não tem aí alguém agora para impor as mãos sobre a sua cabeça, mas receba o toque de Deus aí onde você está agora. Lá onde você está recebendo esta palavra agora, se sujeite à palavra de Deus, se renda à ação do Espírito Santo, creia no poder de Deus nesta hora, aí onde você está. Receba esta palavra, tome uma atitude de fé, coloque em ordem a palavra de Deus na sua vida, aplique os princípios estabelecidos pelo Senhor. Creia e você verá a glória de Deus. Oramos nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra foi ministrada nesta noite, Senhor, na unção do Teu Espírito Santo. Ah, Deus, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o poder, o Teu poder que opera em nós. Ó Deus, a Tua palavra foi ministrada e a fé está ativada nesses corações agora, Senhor. Olha aqui, Senhor, os Teus filhos que manifestam a fé diante de Ti. Olha esses, Senhor, que estão aplicando, Senhor, a fé, que estão agora, Senhor, se dispondo para estar na Tua presença, apresentando esta área, Senhor, ou quem sabe essas áreas de sua vida que precisam de um toque do Senhor, que precisam de uma ação do Teu Espírito Santo, que precisa, Senhor, agora do Teu agir, do manifestar da Tua presença em glória, Senhor. Ó Deus, olha agora para esta fé. Olha agora, Senhor, para esta pessoa que manifesta essa fé, Senhor. Toca agora a vida desta pessoa com poder e glória. Toca agora esta área, Senhor. Toca agora, Senhor, neste coração, aquebranta este coração que está sendo lembrado, esta pessoa que está sendo lembrada nesta oração, essa pessoa que precisa, Senhor, ser ministrada nas resistências, ser quebrada essas resistências. Tu és aquele que aquebranta os corações, que quebra toda a resistência pela Tua palavra. Há uma unção que despedaça todo o jugo, e a Tua palavra, Senhor, é como o martelo que esmiaça a rocha, Senhor, aquela que desfaz toda a barreira. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é verdade, o Senhor é poderoso. Olha para esta pessoa, Senhor, que precisa de uma cura física. Ah, Senhor, já foi liberada a palavra de cura nesta noite, e nós tomamos posse da palavra liberada, no nome do Senhor Jesus. Na imposição das mãos que é feita neste lugar, de acordo com a Tua palavra, haja cura agora, manifeste-se a cura no corpo físico desta pessoa agora. Haja cura nas emoções agora, em nome de Jesus. Toda sobrecarga, toda opressão, nós mandamos embora nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós liberamos a palavra da vida, a vida em abundância, a vida que o Senhor tem para nós. Nós declaramos, Senhor, cura nas emoções, cura na alma, cura, Senhor, cura nos sentimentos, Senhor. Esta pessoa que precisa de uma solução na área sentimental, oh Deus, só o Senhor pode fazer, mas o Senhor pode e quer fazer, e nós já tomamos posse da Tua palavra liberada. Ah, Deus, essa pessoa já pode ver o Seu milagre, já pode ver o Seu extraordinário acontecendo, o Teu sobrenatural, Senhor, na vida dela. Ah, Deus, nós cremos agora e liberamos a palavra. Essa pessoa que precisa, Senhor, de uma porta de trabalho, de emprego, uma oportunidade, Senhor, parece que está fechado, parece que os caminhos estão trancados, parece que o inimigo fechou as portas, mas Tu és aquele, Senhor, que abre a porta. Ah, Senhor, foi ministrado aqui que as janelas dos céus, ou as comportas dos céus, se abrem, Senhor. Oh, bênçãos em abundância sobre as nossas vidas, e nós tomamos posse, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Haja abundância de bênçãos agora,
na finança, Senhor, nas finanças deste homem, desta mulher, desta família agora. Toca agora, Senhor, ó Deus, ministra agora, que tudo seja colocado em ordem, que tudo seja estabelecido nos princípios da Tua palavra, e que eles vejam o Teu agir, e que eles vejam a Tua glória, que eles vejam os Teus sinais, Senhor. Nós declaramos finanças saradas também em nome de Jesus, casamentos restaurados, sim, Senhor, restaura a paz, restaura a união, restaura o amor nos corações, Senhor, corações que se encontram endurecidos, Senhor, e corações que se encontram resistentes para a reconciliação. Toca agora, Senhor, quebra toda a resistência agora, desfaz agora tudo que o inimigo tem tentado semear, ó Deus, para destruir esta família. Nós liberamos agora a palavra com autoridade no nome de Jesus. Em nome de Jesus, caia por terra agora todo jugo, caia por terra agora em nome de Jesus. Todas as palavras malditas em nome de Jesus sejam agora cessadas. Emudeça-se os lábios mentirosos em nome de Jesus. Nós declaramos a verdade de Deus entrando em ação. Nós declaramos agora em nome de Jesus fortalezas da mente agora quebradas, desfeitas, anuladas em nome de Jesus. A verdade do Senhor prevalecendo. Toca agora, Senhor, esta pessoa. Ministra agora esta vida, Senhor, na área que ela tem, Senhor, ó, percebido, Senhor, que precisa de um agir do céu. Nós declaramos os céus abertos em nome de Jesus. Não há mais céu de bronze. O véu do templo rompeu-se de alto a baixo. O trono está diante de nós, aleluia. Podemos entrar com confiança diante do trono da graça. Nós declaramos esta verdade nesta noite, em nome de Jesus. Haja cura, haja restauração, haja libertação neste lugar. Em nome de Jesus, nós liberamos agora a palavra. Todas as barreiras caiam por terra agora, muralhas, empecilhos sejam desfeitos nesta hora. Esta causa na justiça é direito deste teu filho, Senhor, é direito desta tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Pai, faz aquilo que ninguém pode fazer a não ser o Senhor. Toca lá, põe a tua mão, Pai, mostra outra vez o teu poder, Senhor, este teu filho, esta tua filha. Que eles venham celebrar, que eles venham gritar, que eles venham saltar de alegria diante da tua presença, pelo teu agir, Pai. Nós cremos e liberamos profeticamente a palavra, em nome de Jesus. Eu posso ver milagres neste lugar, pelos olhos da fé eu posso contemplar curas extraordinárias neste lugar. Eu posso já contemplar testemunhos lindos do agir de Deus. Eu já posso ver vidas celebrando já a vitória, publicando a vitória, o nome do Senhor Jesus sendo glorificado pelos milagres que já estão sendo entregues nesta noite, neste lugar. A partir deste lugar, em tantos lugares que esta mensagem está chegando. Cremos e nos apossamos, Senhor, da tua palavra. Cremos e tomamos posse, Senhor. Eu declaro perseverança, Pai. Oh, aleluia. Tu és fiel para cumprir tudo o que prometeu. Por isso eu declaro perseverança na fé. Perseverança na fé.